esse seria mais um vídeo analisando mentiras nos discursos de Lula. Mas não vai ser, e eu vou explicar o porquê. Nessa quinta-feira eu resolvi dar uma lida em alguns comentários nos vídeos mais recentes que eu publiquei. E eu me deparei com um comentário do Jurandir. O Jurandir comentou o seguinte: estou me retirando desse canal. Mostrar mentiras do Lula tá enchendo o saco. São vídeos pobres, sem conteúdo, e ainda continuou dizendo: medíocres, continuem aqui. Tem gente que ficou azeda. Pois é, depois de passar dias amargurando a solidão causada pela ausência do Jurandir, refletindo sobre o que seria desse canal sem as críticas que ele fazia em todos os vídeos, e depois de pedir até conselhos para monges no Tibete, eu cheguei à conclusão que eu preciso fazer diferente. Por isso esse vídeo não será sobre mentiras. Eu vou mostrar as narrativas de Lula durante o discurso e depois eu vou mostrar a verdade sobre essa história, mas não vou falar em mentiras. Nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, Lula fez 2 discursos no estado do Piauí. Primeiro, participando da cerimônia de anúncio dos empreendimentos do PAC no estado. Logo no começo desse discurso, Lula já veio com essa história. Daí porque, desde 2003, eu proibi qualquer ministro, ao tratar da questão educacional, não fale em gasto. Qualquer dinheiro colocado em educação é pura e simplesmente investimento de alto valor agregado, porque vai produzir um profissional em poucos anos. Pois é, falar sobre isso o senhor sempre fala, mas aí na hora de fazer contingenciamento para atingir o teto de gastos, a educação foi a segunda área mais afetada, com um bloqueio de 332 milhões de reais, perdendo apenas para a saúde, que teve bloqueio de 452 milhões de reais. Mas quem sou eu para dizer como o dinheiro deve ser gasto, não é mesmo, Jurandir? É verdade. Outro momento que me chamou a atenção nesse discurso foi essa história que Lula contou. Eu estava com a Janja em São Tomé e Príncipe, e estava com um companheiro nosso, e ele perguntou para um menino lá de São Tomé e Príncipe, é uma ilha, sabe, que fala português, aqui perto de Angola. E esse meu rapaz perguntou para o menino: escuta aqui, o que é que você gostaria de ser? O que você pensa? Ele falou: Niele, eu gostaria de ser pobre. Você gostaria de ser pobre? É, porque pobre em vários países o cara tem emprego, o cara trabalha, o cara come. Eu aqui não sou nem pobre, porque eu não tenho emprego, eu não tenho certeza do que vai acontecer comigo amanhã, depois da manhã. Aqui eu vivo em função, sabe, do que acontece. Eu não tenho certeza de nada. A história em si é impactante e mostra o contraste da nossa realidade com a de muitas pessoas em outros lugares do mundo, onde nem fazendo tudo aquilo que é possível ainda é o suficiente para ter o mínimo necessário para viver dignamente ou até para sobreviver. Só que ao contar essa história, Lula traz uma ironia muito grande, principalmente em função do que ele disse em seguida. Eu fiquei pensando, não é possível que alguém viva pior do que pobre. Eu já vi que tem gente que vive. Você pode ser pobre, pode ser decente, ter uma casinha, como disse a nossa companheira, você ter uma geladeira para tomar uma aguinha gelada, e se tiver sobrando uma cervejinha gelada, você quer ter uma cama confortável para dormir, você quer ter um fogão bom para cozinhar. Se você pudesse, quer ter uma máquina de lavar roupa, porque ninguém quer ficar no tanque esfregando. Acabou esse tempo. As pessoas querem um pouco de comodidade, de tranquilidade, e é isso que a gente pode fazer, e é isso que o Estado pode garantir. Pois é, antes de ir para São Tomé e Príncipe, onde aconteceu essa história que ele contou, ele estava em Angola, e lá ele disse isso. Não pense que eu sou um frustrado porque sou pobre, não. Não pense. Lula acha que é pobre. Sim, com um patrimônio de mais de 7,4 milhões de reais, conforme declarado ao TSE no ano passado, Lula acha que é pobre. Recebendo mais de 30 mil reais só de salário como presidente, ele ainda acha que é pobre. Essa fala, inclusive, repercutiu na imprensa na semana passada. E aí fica o questionamento: se no parâmetro dele, esse patrimônio e essa renda ainda fazem dele pobre,
como é possível ainda se surpreender ao descobrir que tem gente que vive com menos do que isso? Não é preciso ir para a África para conhecer pessoas assim. Isso tem em todo canto aqui no Brasil. O Brasil que o senhor, seu Lula, diz conhecer muito bem, assim como a realidade do seu povo. E ainda sobre essa fala de Lula, ele diz que o Estado pode garantir comodidade. As pessoas querem um pouco de comodidade, de tranquilidade, e é isso que a gente pode fazer, e é isso que o Estado pode garantir. Nesse ponto eu tenho que concordar plenamente com ele, pois o que mais temos visto ultimamente é o Estado garantindo comodidades para Lula, por exemplo, com os móveis de luxo para o Palácio da Alvorada, as hospedagens em hotéis luxuosos nas viagens ao exterior e por aí vai. Bom, ainda nesse discurso no Piauí, alguém da plateia resolveu levar essa placa. A transmissão do evento deu uma travadinha bem no momento, mas você vai conseguir ver. Tem uma mulher reivindicando aqui o Ministério do Namoro. Olha aí, ó. Olha aí. Ela inventou esse Ministério do Namoro. Eu quero é gente feliz assim como você. Gente rindo. Gente acreditando que é possível. E o papel nosso é apenas ser honesto e decente com vocês. Mulher do céu, não dá ideia. O que não falta nesse governo é gente querendo cargos e vontade no Lula de criar cargos para acomodar os seus aliados políticos. Ah, e adivinha o que não poderia faltar nesse discurso? Nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto nada igual. Eu nunca vi tanta mentira, tanta pregação de ódio, tanta coisa que de mal. Ou seja, como é que alguém tratou o Covid como ele tratou? Por isso é que de vez em quando eu digo que ele é genocida, porque metade das pessoas que morreram é da responsabilidade dele e da turma dele, que de respeitar a ciência, de respeitar a Organização Mundial da Saúde e de respeitar a inteligência do povo brasileiro. Isso não vai acontecer mais. O outro evento que Lula participou no mesmo dia foi o lançamento do Brasil Sem Fome, também em Teresina, no Piauí. Nesse discurso, depois de quase 14 minutos falando sobre a sua infância em Pernambuco, sobre o fato de ter vindo aos 7 anos para São Paulo e as dificuldades que sua família passou ali, e até sobre como fazia para tomar cerveja gelada quando ainda não tinha geladeira em casa, Lula disse isso. Olhe, companheiras e companheiros, nós estamos numa batalha que não é fácil. Nós pegamos esse país destruído. Eu não sei se o Rafael já contou para vocês, mas nós recebemos o Brasil dia 1º de janeiro, nem orçamento tinha. Se não fosse o Marcelo Castro ajudar, a gente não tinha dinheiro para ter começado esse ano. Pois é, desde que assumiu a presidência no início desse ano, Lula tem usado essa narrativa de que assumiu o país quebrado, sem dinheiro. Enquanto isso, a Secretaria do Tesouro Nacional mostra que o Brasil fechou o ano de 2022 com um superávit primário de 54,1 bilhões de reais. Essa matéria publicada pelo G1 no dia 27 de janeiro de 2023 traz inclusive um gráfico que mostra um histórico de déficit desde 2014, tendo seu pior ano em 2020 em meio à crise da pandemia e tendo em 2022, um saldo positivo de, agora com valores corrigidos pela inflação, 57,9 bilhões de reais. Também, enquanto sustenta a narrativa de ter assumido um país quebrado, Lula se vangloria ao afirmar que vai investir só em 2023 mais do que Bolsonaro investiu nos 4 anos anteriores. E também, enquanto sustenta a narrativa de ter assumido um país quebrado, Lula concede financiamento à Argentina, promete voltar a financiar Angola por serem bons pagadores e, sinceramente, nós já tivemos exemplos suficientes para saber onde essa história vai parar. Inclusive, foi noticiado nessa semana que o governo central teve no mês de julho um déficit primário de 35,9 bilhões de reais, o segundo pior resultado para o mês desde 1997, perdendo apenas para julho de 2020 no alto da crise causada pela pandemia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.